São Francisco de Assis, que viveu na Itália no final do século XII e início do século XIII, foi um fiel seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de ficar conhecido no mundo inteiro como outro Cristo. Escolheu para si e seus companheiros o Evangelho como regra e vida. E a este santo propósito se fez obediente até os últimos instantes, até o último momento de sua vida. Tendo singular amor pela observância do Santo Evangelho, se tornou homem evangélico e sem grossa, obediente a Jesus Cristo crucificado. Como Francisco foi capaz de abandonar a sua vontade para viver tão grande ideal? Qual o segredo da perfeita obediência de Francisco na vivência encarnada do Evangelho? Porque, mesmo depois de 8 séculos, homens e mulheres no mundo inteiro se decidem por viver este mesmo ideal. Isto você confere agora. A partir da experiência de São Francisco, como é entendido o voto de obediência? Como Francisco via a obediência? Francisco sempre quis viver em obediência e sempre queria que seus frades fossem obedientes. Para ele, a obediência era sempre fazer a vontade de Deus, vivendo tal qual Cristo viveu, deixando de lado o que o mundo oferecia e ainda oferece. Assim, para Francisco, ser obediente é tornar-se um com Cristo, é submeter-se a todos os seus ensinamentos, é ter um total encontro esponsal com o amor. Nosso Pai São Francisco nos ensina que a obediência não é simplesmente obedecer normas ou preceitos, Antes, ela é uma forma de vida, o modo de viver de Jesus, perfeitamente obediente ao Pai. Francisco também ele quer se assemelhar a Jesus Cristo nesse ponto, em fazer sempre a vontade do seu Senhor, que é aquele que o chama. A obediência, então, o faz humilde, porque ele reconhece a sua condição de filho e de criatura. O faz menor, pois não procura fazer a sua própria vontade, mas sempre a vontade do Senhor que o chama. Para nós, seus seguidores, hoje, a obediência funciona e pode ser vivida na mesma dimensão, de querer realizar a vontade de Deus que nos chamou, naquilo que Ele sempre nos pede no dia a dia, de buscar ser fiel a esse mesmo chamado e de compreender também que fazer a vontade do Pai, até mesmo nas pequenas coisas, é a realização do ideal de Francisco, da nossa vocação, daquilo que o nosso superior ou que os nossos irmãos nos pedem, e também a verdadeira realeza, que é a humildade de Jesus Cristo. Olha, Frei Janson, o voto da santa obediência aparece logo no início da nossa regra. Para observarmos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos, em primeiro lugar, sermos obedientes. São Francisco concebia a obediência a partir da própria vida de Jesus Cristo, que, como nos diz São Paulo, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Nós que somos chamados pelo próprio Deus a sermos imitadores de Jesus Cristo, só seremos verdadeiramente discípulos de seu Filho, observando a santa obediência. Infelizmente, nos nossos tempos, a obediência ganha muitas vezes conotações negativas. Muitas pessoas pensam a obediência como repressora, como submissão ou como algo que restringe a nossa liberdade. O problema de tais compreensões é que as pessoas que assim pensam acabam colocando sempre em evidência seus próprios interesses. Nós, religiosos e religiosas franciscanos, só cumprimos o mandato de Jesus de reparar a sua igreja vivendo a obediência, porque é pela obediência que conhecemos e cumprimos a vontade de Deus. Ele diz que o voto de obediência é fazer a vontade do seu prelado, mesmo que o súdito perceba coisas melhores e mais úteis à sua alma. Deve dar prioridade às ordens do prelado.
enquanto que atualmente, infelizmente, na sua grande maioria, a obediência se tornou condicionada, pois os frades só obedecem àqueles que dão testemunho, ou só obedecem se a ordem for favorável para o seu bem-estar, e se não for, deve haver uma negociação. Em sua admoestação segunda, sobre o mal da própria vontade, Francisco nos deixa claro que o primeiro pecado do homem foi a desobediência. A vontade do homem se opôs à vontade de Deus. Enquanto o homem nada fazia contra a obediência, não pecava. O pecado surge justamente quando o homem se apropria de sua vontade. E Francisco é duro quando fala sobre isso, pois diz que come da árvore da ciência do bem aquele que se apropria de sua vontade. A raiz da desobediência está fincada na apropriação de sua vontade e daquilo que não lhe pertence, pois se exalta pelos bens que o Senhor diz e opera nele. Portanto, a desobediência é a mãe de todos os pecados, e a humildade, por outro lado, é a mãe de todas as virtudes. Como esta experiência ressoou na vida dos primeiros companheiros de São Francisco? Quando os primeiros companheiros vieram, Francisco escreveu a regra. Para ele, a regra era a coisa mais importante de todas. Era o livro da vida, a chave do paraíso. Frei Francisco ensinou que a regra devia ser cumprida ao pé da letra. O conteúdo da regra era claro e simples. Os frades deviam viver segundo o Santo Evangelho, em obediência, sem propriedade e em castidade. O voto de obediência era particularmente importante naquela época, pois na Idade Média estava cheia de heresias, que particularmente questionavam a autoridade da Igreja. Francisco queria que seus irmãos obedecessem em tudo ao Papa e ao ministro geral. Francisco e seus companheiros foram obedientes em toda a Igreja e ao Evangelho, tornando-se assim um braço forte e dócil ao Espírito, sempre atentos à sua inspiração. É muito interessante admirar o peso que a obediência tinha na vida de Francisco. Principalmente, ele nos deixa bem claro que toda obediência tem seu ponto de partida no seguimento de Cristo. Isto é, através da escuta, da observância do Evangelho, desejando acima de todas as coisas ter obediência ao Santo Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. E deixar-se governar e dirigir pela multiforme ação de Deus em Cristo. Francisco nos deixa várias formas de vivê-la. Nos fala da obediência que satisfaz a Deus, que se conceitua em conhecer o Deus Altíssimo e Senhor, e obedecê-lo direta ou indiretamente. Também nos ajuda a instruir-nos na obediência à Santa Igreja Católica. Essa obediência não se refere somente à Igreja Hierárquica, mas também se refere a todos aqueles que pretendem servir a Igreja, a Santa Igreja Católica. Por isso que, com toda absoluta certeza, eu posso falar que a obediência que Francisco nos ensina a viver em toda a ordem é de ter a verdadeira atitude de criatura, quando se descobre como dono e objeto da predileção da mão de Deus, daquele Deus Criador ou daquele Deus Redentor. Somente uma fraternidade de obedientes é testemunho do senhorio de Deus. Exímio seguidor de nosso pai São Francisco, São Maximiliano deu-nos exemplo claríssimo de obediência com sua própria vida. A sua doação no campo de concentração foi o coroamento de toda uma vida voltada ao cumprimento da vontade de Deus, pelas mãos da Imaculada.
Nas palavras do superior, ele sempre escutava a voz de Deus. E por isso ele dizia que a vitalidade do religioso está em obedecer, principalmente naquilo que lhe custa. E sendo a Imaculada a própria vontade de Deus, nela Maximiliano se colocou inteiramente como coisa e propriedade, para assim cumprir os desígnios do Pai. E nesse sentido, não há melhor manifestação do amor que obedecer. E obedecer, somente obedecer, essas eram as palavras de nosso Cavaleiro da Imaculada. Na terceira demonstração, São Francisco nos chama a atenção para 3 tipos de obediência: a verdadeira, a caritativa e a perfeita. E também nos chama a atenção para vivermos a obediência a partir da grande graça que Deus nos deu, que é de vencer-nos a nós mesmos. E também perceber no ordinário da vida a própria vontade de Deus. E o fato é que, em percebendo-a no ordinário da vida, nós busquemos nos conformar a ela e viver de forma gratuita e livre, sem porquê e sem para quê. E só é possível viver nessa dinâmica a partir do olhar à cruz de Cristo. E hoje, como os frades vivem a obediência no seu dia a dia e quais os principais desafios encontrados para vivê-la? Traçar os caminhos da obediência é decidir percorrer um caminho de total assimilação a Cristo. E isso Francisco lutava todos os dias para fazer de modo perfeito. A obediência também pode ser considerada como um ponto alto das virtudes, pois por ela a pobreza, a castidade, a humildade, elas acontecem por consequência. Tal obediência se dá na simplicidade, na menor coisa que decidimos fazer. Acontece também no corriqueiro, naquilo que aparentemente é monótono. Nossa atitude obediente de ser implica em um ato de louvor, um ato de reconhecimento pelo fato de que a cada dia Deus nos dá tudo. Basta sabermos despojar-nos de nós mesmos em sinal de total entrega, escutando e executando aquilo que Deus nos inspira a fazer. Para vivermos a obediência, primeiramente, não se deve ter resistência a acolhê-la, ou seja, estar aberto e pronto para aquilo que fomos enviados a fazer. Não criar objeções com a intenção de satisfazer o que nos convém, pois isso revela um ser desobediente, como também um mau exemplo como viver o Santo Evangelho. Isto é, ser obediente às minhas vontades, não às vontades de Deus. Para viver bem a obediência no dia a dia, é decidir viver dentro dos freios da obediência e submeter-se aos outros, ou seja, do superior, às ordens dos outros, ou seja, do superior como também um pedido de um irmão. É ser obediente como um cadáver, como diz o Santo Pai. Um cadáver não se queixa do lugar onde está, nem reclama do outro, mas aceita onde é colocado e como é colocado. O frade obediente aceita o que lhe é pedido, por mais simples que seja ou por mais insignificante que seja o pedido, como sendo um pedido de Deus, pois ele vê que é o próprio Deus que lhe pede através de um irmão. Não faz interpelações, não se queixa do que é pedido, mas está pronto e disponível para fazer. E assim, dá exemplos luminosos de obediência no dia a dia. Vivemos a obediência de acordo com o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Para São Francisco, a obediência estava pautada na observância do Evangelho. Penso que ela se concretiza no nosso dia a dia, na vida de oração, nos estudos, no trabalho e na fraternidade. A obediência se dá no como eu vivo em meio à fraternidade.
no como bem fazer todas as coisas que eu me proponho a fazer e realizar, todos os encargos que me foram e serão confiados. A obediência não existe por si mesma, mas unicamente em função da vida do Evangelho. Por isso, São Francisco vai nos dizer que a verdadeira obediência deveria ser descoberta antes de ser manifestada e desejada. Na vida consagrada e no Evangelho, a obediência se torna um fator de perfeição. Na obediência, o ser humano não oferece algo a Deus, mas se auto-oferece a Ele, num ato de extrema liberdade. Juntamente com a pobreza, a castidade, a obediência representa um dos 3 conselhos evangélicos, nos quais, principalmente, consiste a integridade da perfeição evangélica. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai.